Existe um medicamento capaz de fazer uma pessoa ficar acordada por mais de 40 horas sem sentir sono. Outro é tão poderoso que pode apagar alguém em poucos segundos e fazer essa pessoa esquecer completamente o que aconteceu. E existe uma substância tão assustadora que, em certas situações, pode confundir completamente a mente de uma pessoa. O mais impressionante é que todos esses medicamentos existem de verdade. Alguns são usados em hospitais todos os dias. Outros ficaram famosos por histórias surpreendentes ou até assustadoras. E hoje você vai conhecer alguns dos medicamentos mais estranhos que existem no mundo. Quando pensamos em medicamentos, geralmente imaginamos coisas simples: remédios para dor de cabeça, antibióticos, medicamentos para pressão. Mas a farmacologia moderna criou substâncias que parecem saídas de um filme de ficção científica. Algumas conseguem alterar profundamente o funcionamento do cérebro. Outras conseguem bloquear completamente a dor. E algumas são tão poderosas que precisam ser usadas com extremo cuidado. Neste vídeo você vai conhecer alguns dos medicamentos mais estranhos já criados pela medicina. E algumas dessas histórias são tão curiosas que parecem roteiro de filme. Antes de começarmos, vale saber uma coisa curiosa. Alguns medicamentos foram criados para um objetivo, mas acabaram ficando famosos por efeitos completamente inesperados. E o primeiro deles ficou conhecido por algo impressionante: a capacidade de manter uma pessoa acordada por mais de um dia inteiro. 1. Modafinil. O primeiro medicamento da lista é o modafinil. Ele foi criado na França na década de 1970. Inicialmente, seu objetivo era tratar um distúrbio chamado narcolepsia. Essa condição faz com que a pessoa tenha crises de sono incontroláveis durante o dia. Mas o que torna o modafinil tão estranho é a forma como ele age no cérebro. Diferente do café ou bebidas energéticas, ele não apenas estimula o corpo, ele interfere diretamente nos mecanismos do cérebro responsáveis pela sensação de fadiga e sono. Na prática, isso significa que a pessoa pode ficar acordada por muitas horas sem sentir aquele cansaço intenso. E esse efeito chamou a atenção de grupos inesperados. Durante anos, o medicamento foi estudado em contextos militares. Pilotos e soldados em missões longas poderiam utilizá-lo para manter o estado de alerta por muito mais tempo. Mas isso não significa que ele seja um medicamento inofensivo. Seu uso sem orientação médica pode causar efeitos como ansiedade intensa, aumento da pressão arterial e insônia severa. Mesmo assim, o modafinil ficou famoso em alguns círculos como o chamado remédio da produtividade. Mas o próximo medicamento da lista é ainda mais impressionante, porque ele consegue fazer algo que parece quase impossível. Ele pode desligar completamente a consciência de uma pessoa em poucos segundos. 2. Propofol. O próximo medicamento é o Propofol. Esse é um dos anestésicos mais utilizados em hospitais ao redor do mundo. Ele é usado principalmente em cirurgias e procedimentos médicos. Mas o que torna o Propofol tão impressionante é a rapidez com que ele age. Quando administrado por profissionais de saúde, ele pode fazer uma pessoa perder a consciência em poucos segundos. O paciente simplesmente apaga. E muitas vezes, ao acordar, não tem nenhuma lembrança do que aconteceu durante o procedimento. Isso acontece porque o Propofol atua diretamente em receptores do cérebro ligados ao controle da consciência. Ele desacelera a atividade cerebral de forma muito intensa. Por isso, seu uso precisa ser extremamente controlado. Uma dose inadequada pode causar complicações graves, entre elas, queda de pressão arterial, problemas respiratórios e, em casos extremos, parada cardíaca. Esse medicamento ficou ainda mais conhecido após a morte do cantor Michael Jackson em 2009. Investigações apontaram que o Propofol foi utilizado fora de um ambiente hospitalar adequado. O caso chamou a atenção do mundo para os riscos de utilizar anestésicos sem supervisão médica especializada. Mas o próximo medicamento da lista é ainda mais estranho, porque ele pode afetar diretamente a mente e a memória de uma pessoa. 3. Escopolamina. A escopolamina é um medicamento real. Na medicina, ela é utilizada para tratar problemas como náuseas, enjoo de movimento e espasmos gastrointestinais.
Mas em doses elevadas ou em situações inadequadas, ela pode provocar efeitos extremamente inusuais. Essa substância pode provocar confusão mental, desorientação e perda de memória. Em alguns casos, a pessoa pode ficar extremamente confusa sobre o que está acontecendo ao seu redor. Por causa desses efeitos, surgiram muitas histórias e relatos envolvendo o uso criminoso dessa substância em algumas regiões do mundo. Embora muitos desses relatos sejam exagerados, a escopolamina realmente pode alterar profundamente o funcionamento do cérebro. Por isso, seu uso medicinal é feito em doses muito controladas. Mas o próximo medicamento da lista é muito mais perigoso. Na verdade, ele está ligado a uma das maiores crises de saúde pública dos últimos anos. O fentanil é um analgésico extremamente poderoso. Ele pertence a uma classe de medicamentos chamada opioides. Esses medicamentos são utilizados para tratar dores muito intensas, especialmente em pacientes com câncer ou após cirurgias. O problema é que o fentanil é de 50 a 100 vezes mais potente que a morfina. Isso significa que quantidades muito pequenas já podem produzir efeitos extremamente fortes. Em ambiente hospitalar, ele é usado com controle rigoroso, mas fora do ambiente médico, ele se tornou uma das drogas mais perigosas do mundo. Pequenas variações na dose podem causar overdose fatal. Nos últimos anos, ele tem sido associado a milhares de mortes em diversos países. Isso mostra como uma substância criada para aliviar dor extrema pode se tornar extremamente perigosa quando usada de forma inadequada. Mas o último medicamento da lista tem uma história ainda mais chocante. Uma história que mudou completamente a forma como medicamentos são testados no mundo inteiro. Durante anos, médicos acreditavam que esse medicamento era completamente seguro. Ele foi vendido em vários países e recomendado para milhares de pessoas. Mas pouco tempo depois, algo assustador começou a acontecer. Talidomida. A talidomida foi lançada no final da década de 1950. Ela era vendida como um medicamento para tratar náuseas em mulheres grávidas. Na época, o remédio foi considerado uma grande inovação. Muitos médicos acreditavam que ele era seguro e eficaz. Mas poucos anos depois, começaram a surgir casos extremamente preocupantes. Milhares de bebês começaram a nascer com malformações graves, braços e pernas extremamente curtos ou até mesmo ausentes. Investigações descobriram que a causa estava ligada ao uso da talidomida durante a gravidez. Estima-se que mais de 10.000 crianças tenham sido afetadas no mundo. Essa tragédia mudou completamente a forma como medicamentos são testados e aprovados. Depois desse caso, muitos países passaram a exigir testes clínicos muito mais rigorosos antes da aprovação de novos medicamentos. Hoje, a talidomida ainda existe, mas seu uso é extremamente controlado e restrito. E sua história permanece como um dos maiores alertas da história da medicina. A medicina moderna é responsável por salvar milhões de vidas todos os anos. Mas a história dos medicamentos também mostra algo importante. Substâncias extremamente poderosas podem trazer benefícios incríveis quando usadas de forma correta, mas também podem causar consequências graves quando usadas de forma inadequada. Por trás de cada medicamento, existe uma história de descobertas, testes e muitas vezes lições importantes para a ciência. Se você gosta de histórias reais sobre medicina, ciência e curiosidades sobre medicamentos, se inscreva no canal Manual do Medicamento. Porque aqui você vai descobrir histórias surpreendentes sobre remédios que realmente existem. E no próximo vídeo você vai conhecer medicamentos que foram proibidos após causarem tragédias reais. Alguns deles estiveram envolvidos em um dos maiores escândalos da história da medicina. Então não perca!